Bom Dia, Ministro. Um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília. E seguimos aqui na companhia de colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Já dou boas-vindas para todas elas. E para quem está chegando agora, eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro, que já está em sua terceira temporada. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Fique com a gente. Quem responde às nossas perguntas hoje é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E antes de te contar alguns dos destaques que temos para essa conversa, eu vou te dar um cardápio de opções para você acompanhar essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo, de todos os programas que temos no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, a nova política de sustentabilidade que será aplicada aos setores de portos, aeroportos e hidrovias e prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa é apenas uma das frentes de trabalho do Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta comandada desde setembro de 2023 pelo ministro Silvio Costa Filho comemora ainda aumento no número de passageiros brasileiros nos aeroportos nacionais e internacionais e anuncia investimentos na aviação regional, infraestrutura de hidrovias e novos leilões de concessão de portos. Obrigada mais uma vez pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia a você, Karina. Bom dia a todos que fazem esse programa tão importante hoje, que é o Bom Dia Ministro, que dá a oportunidade aos ministros do governo do presidente Lula apresentar as ações e os investimentos que cada ministério tem feito a favor do Brasil. Então, é uma alegria de poder reencontrá-los, saudar você e a todos que estão nos ouvindo nesse momento e tenho certeza que será uma excelente conversa na manhã de hoje. Com certeza, ministro, um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Já quero começar então, vamos falar de portos, ministro. Tem aí maior carteira de investimentos portuários da história, né? Vai receber aí 20 bilhões em investimentos até 2026. Essa é a previsão. 2024 foram concedidas 8 áreas portuárias em 3 diferentes regiões brasileiras, com destaque aí para o terminal lá no Rio de Janeiro de Itaguaí, que teve um valor de investimentos aí da ordem de 3,5 bi de reais, o maior já do setor. Queria saber para 2025 quais são as perspectivas aí, ministro, na área de portos. Olha, primeiro são perspectivas muito positivas. É importante a gente poder primeiro dar um destaque em relação ao ano de 2024. Quando a gente assumiu o ministério, eu conversei com o presidente Lula da importância dos ministérios do setor portuário para a agenda do desenvolvimento do Brasil. Tanto é que não se pode falar no agronegócio sem falar no fortalecimento dos portos públicos brasileiros. E é assim que nós fizemos. Ao longo desses últimos 2 anos, nós estamos fazendo o maior volume de investimentos da história do setor portuário brasileiro. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu, nos 4 anos do governo anterior, foram investidos R$1 bilhão em investimentos públicos nos portos brasileiros. Em 2 anos do governo do presidente Lula, já foram investidos mais de R$3 bilhões e esse ano nós devemos investir mais de 2 bi nos portos públicos brasileiros. Quando a gente pega os investimentos no setor privado, você ter uma ideia, em 4 anos do governo anterior, foram investidos R$6,5 bilhões em investimentos privados no Brasil. Em 3 anos do governo do presidente Lula, nós vamos investir, a iniciativa privada, o setor produtivo, mais de R$40 bilhões. Ou seja, em 4 anos anterior,
6 bilhões e meio. Agora, em 3 anos, mais de 40 bilhões de reais. E o que é que isso significa? A reestruturação dos portos públicos brasileiros e privados, a importância que o Brasil tem na agenda do desenvolvimento mundial, e esses investimentos têm cada vez mais ajudado o agronegócio brasileiro, que no ano passado teve uma produção de mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Então é por isso que a gente precisa ter portos estruturados para cada vez mais ajudar a corrente de exportação e importação do Brasil. E cada vez mais a gente quer poder ampliar investimentos. Então esse diálogo com o setor produtivo, o diálogo que o Ministério vem procurando ter para simplificar, desburocratizar, estar mais perto do setor produtivo, acelerando os empreendimentos, desburocratizando licenças ambientais. A gente tem estimulado uma agenda de crédito através do Fundo da Marinha Mercante. Isso tem trazido cada vez mais investidores nacionais e internacionais para poder prover investimentos no setor portuário brasileiro. E vou lhe dar, Karine, um dado que cabe uma reflexão. Para você ter uma ideia, nos 4 anos passados, diferente desses 3 anos agora, a gente está tendo um crescimento em média, mais do que o dobro. Terminamos o ano de 2024 com crescimento no setor portuário em mais de 5%. Um crescimento nos portos públicos em mais de 7%. E quando a gente pega os contêineres, ou seja, o crescimento do setor de contêineres nos nossos portos, um crescimento de 18%. Foi o maior da história do Brasil. Isso significa geração de emprego e renda, que eu digo sempre que é o maior programa social do Brasil. E nós temos uma grande carteira de leilões que a gente pode falar também. Vamos falar muito ainda sobre os portos, sobre esses leilões, mas eu vou começar já a chamar os meus colegas que já estão aí a postos, esperando para participar dessa entrevista. Então começo com a Rádio Nacional de Brasília, aí a gente fala com a Amazônia e Alto Solimões também, porque ela está lá, Priscila Mazenotti. Um beijo para você, minha querida, um ótimo dia. Oi, Karine, bom dia para você, ministro, bom dia para o senhor também. O senhor está falando aí de portos, mas eu queria falar um pouquinho também de aviação, viu? Principalmente essa nossa aviação regional, a gente vai ter aí a fusão da Azul com a Gol. O senhor já disse que não deve haver aumento de passagens nesse momento, mas eu queria saber com relação aos outros aspectos, né? A oferta de serviço, serviço de bordo, atendimento, oferta de passagens. Como é que o Ministério está acompanhando aí essa fusão, ministro? Priscila, primeiro dizer que na nossa avaliação, a aviação brasileira e mundial, ela significa de utilidade pública. Hoje, 63% da aviação brasileira está nas mãos da Gol e da Azul. E nós estamos falando mais de 35 mil empregos diretos que são gerados por essas companhias aéreas, fora os empregos indiretos que esse setor gera para a economia brasileira. Então, a nossa principal prioridade nesse momento é fazer com que as empresas elas possam se preservar e não passar por um processo de concordata ou, como diz no ditado popular, essas empresas quebrarem. Imaginem o caos no Brasil de um dia para a noite uma companhia aérea como a Gol fechar, não só as pessoas que trabalham na Gol ficarem desempregadas, mas isso traz um caos social muito grande para a economia brasileira. Além disso, isso causa também um grande prejuízo ao setor de turismo de negócios. Não só do turismo de negócios, mas também do turismo de lazer. É por isso que a gente tem dialogado muito com as companhias aéreas no Brasil, para que a gente possa avançar no fortalecimento dessas companhias. A Latam hoje é uma companhia que passou por recuperação judicial, ela está muito maior do que
saiu da recuperação, hoje é uma empresa consolidada. A gente tem conversado com o presidente da Gol e com o presidente da Azul. Eles entendem que essa possibilidade da fusão vai poder melhorar a governança das companhias, ou seja, ter mais capacidade e poder de fogo para poder comprar motores de avião, poder comprar os insumos que são servidos nas aeronaves, a exemplo de um refrigerante ou de algum biscoito. Isso significa um maior volume de compras para poder comprar muitas vezes mais barato, vai poder comprar novas aeronaves. Exemplo, uma coisa é uma companhia aérea chegar a comprar 20 aviões. Outra coisa é você ofertar uma proposta de compra de 60, 80 aviões. E, além disso, melhorar a governança interna, procurando ampliar cada vez mais a integração de rotas regionais do Brasil. Então, eles iniciaram um debate no CAD. O CAD é que vai autorizar ou não a possibilidade da fusão. O que é que o governo brasileiro tem trabalhado nesse momento? Para fortalecer as companhias aéreas no Brasil. Eu conversei com o presidente Lula. A gente sabe que nunca houve isso. Para vocês terem uma ideia, a Europa ajudou as companhias aéreas, os Estados Unidos ajudou as companhias aéreas, mas o Brasil nada fez, sobretudo nos 4 anos anteriores. Agora, nós viabilizamos uma agenda de crédito na ordem de 4 bilhões de reais, que vão ajudar as companhias aéreas a poderem passar por um processo de recuperação. O processo ainda é embrionário, nós temos que aguardar, mas tem aí 1 ano para a gente poder fazer uma avaliação. Qual é a prioridade nossa nesse momento? É não deixar que essas empresas quebrem e prejudiquem a economia brasileira. Por isso que a gente tem buscado muitas alternativas para fortalecer a aviação no Brasil. E vou lhe dar um dado, Priscila, importante. Para você ter uma ideia, no ano passado, a aviação brasileira teve um crescimento de 14%. Quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, o ano de 2022, nós tínhamos 98 milhões de passageiros. Em 2 anos do seu mandato, nós chegamos a mais de 20 milhões a mais de novos passageiros ingressando na aviação do Brasil. Ou seja, saímos de 98 milhões de passageiros para mais de 118 milhões. Isso significa estímulo no turismo de negócio, no turismo de lazer, e vai movimentando a roda da economia, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E depois eu faço questão, Priscila, da gente conversar um pouco também sobre o olhar que o governo vem tendo para a região norte do Brasil. Nós vamos lançar o maior programa da aviação da região norte do Brasil. Só aí no Amazonas nós vamos requalificar e fazer quase 15 novos aeroportos, entre novos e aeroportos que serão requalificados para a gente poder ter no Amazonas uma aviação sustentável, mas sobretudo com aeroportos estruturados para a gente poder atender bem a população da Amazônia e da região norte do país, que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil. É isso. Bom dia, ministro. Hoje conversa com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, quero aproveitar aí a pergunta da Priscila Mazenotti. O senhor disse que o CAD está estudando essa fusão entre a Gol e a Azul. A ANAC também acompanha esse processo. Tem uma perspectiva de quando é que esse processo pode estar concluído? Olha, a gente espera que em 12 meses. Esse é o prazo que o CAD tem colocado. As companhias aéreas estão no processo de dar entrada na documentação. A gente está aguardando. Nós já nos reunimos com o presidente da Latam, nos reunimos com o presidente da Azul e com o presidente da Gol. Possivelmente na próxima semana vamos ter uma reunião com o presidente, o diretor-presidente do CAD, para a gente poder ir monitorando e acompanhando e fortalecendo. E um dado que é importante registrar: caso essa fusão venha a acontecer, nós não vamos aceitar aumentos, de passagens que prejudiquem a população. O CAD tem que ter um olhar para isso. Tanto é que é importante registrar, Adriana, que no ano passado, no ano de 2022,
2024, mesmo com o aumento do dólar no final do ano passado, nós tivemos uma redução no custo da passagem em 5% de maneira globalizada. Então o governo está atento a isso, a gente precisa ampliar cada vez mais a aviação brasileira. Essas companhias estão comprando novas aeronaves, em torno de 50 novos aviões que ingressarão na aviação brasileira. Isso vai ajudar no fortalecimento da aviação regional do país. Tenho muita pergunta ainda para fazer para o ministro sobre isso, mas vamos seguir, vamos lá para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Jangadeiro, porque o Jefferson Salles também está com a gente. Oi, Jefferson, bom dia para você. Olá, bom dia, pessoal. Tem uma questão que está preocupando muito aqui o Estado, é sobre a suspensão do voo no aeroporto de Juazeiro do Norte. O prefeito do município, Gleidson Bezerra, informou até nas suas redes sociais que esteve ontem com o ministro para discutir essa questão e que se mostraram otimismo, né, para poder resolver até abril essa questão. O que nós queremos saber é que quais medidas concretas estão sendo discutidas para garantir essa permanência, se há possibilidade de incentivos, né, para os reajustes operacionais para poder viabilizar economicamente esses voos. Um outro ponto que também é importante aqui para a região Nordeste é relacionado aos portos, né? A gente sabe que há diversos investimentos, tanto público quanto privado, aos portos que tem, né, especial ali na região do Sudeste. Como descentralizar isso, né? Dar mais destaque para os entrepostos aqui do Nordeste? Como incentivar essas ações? Olha, primeiro mandar um abraço para todos os amigos cearenses, nossos vizinhos dali do estado de Pernambuco, que eu tenho muito apreço pelo povo do Ceará, mandar um abraço a todos. Dizer que eu tive a oportunidade de conversar com o governador Elmano, tive a oportunidade de conversar com o ministro da Educação Camilo, com o líder do governo José Guimarães, que me fizeram um apelo para que a gente pudesse retomar esse voo para Juazeiro. Ontem recebi o prefeito Gleidson, além disso conversei com muitos deputados e senadores da bancada do Estado e é uma prioridade nossa. Na semana passada me reuni pessoalmente com o presidente da Azul, o John, e com o Fábio, que é o vice-presidente. Fiz um apelo a ele para que a gente pudesse manter o avião, o voo para Juazeiro, e não tenha dúvida que isso é uma prioridade nossa. Até, penso eu, o próximo dia 15, nós teremos uma definição sobre isso, mas tudo leva a crer. Hoje nós temos quase 90% de encaminhamento na direção da preservação do voo de Juazeiro, para que isso não prejudique a população. É um apelo que eu fiz à Azul para que esse voo de Juazeiro possa ser preservado e a gente poder manter a aviação regional nessa região que é tão importante. Juazeiro, Crato, na divisa ali com Pernambuco, Exu, a terra do nosso Luiz Gonzaga, isso dialoga com o desenvolvimento regional. Então tenha certeza, Jefferson, que essa é uma prioridade nossa, a manutenção do voo de Juazeiro para o estado do Ceará. Segundo, é importante a sua pergunta em relação à descentralização dos nossos portos. Também é uma prioridade nossa. Para você ter uma ideia, o Porto de Santos, que hoje é o maior porto público do Brasil e é o maior porto da América do Sul, chegou a representar quase 50% da corrente de importação e de exportação no Brasil. Hoje não, hoje é 31% e cada vez mais vai diminuir a sua participação na agenda portuária brasileira. Por quê? Porque a gente está trabalhando para a descentralização dos portos, do escoamento pelos portos por todo o Brasil. A gente quer fortalecer o Porto de Suape em Pernambuco, o Porto de Itaqui no Maranhão, o Porto de Pecém no Ceará, o Porto do Rio Grande do Norte, entre outros portos do Nordeste do Brasil, porque isso vai gerar um desenvolvimento regionalizado. E muitas vezes você termina reduzindo custos operacionais das próprias empresas que vão ter que fazer o seu escoamento da produção. Muitas vezes uma empresa que está
por exemplo, lá na região norte do Brasil, ele tinha que fazer o seu escoamento da safra, por exemplo, pelo Porto de Santos. Agora não, ele pode fazer pelo Porto do Amapá, ele pode fazer pelo Porto do Pará, ele pode fazer pelo Porto de Santarém, entre outros portos, que isso vai Miritituba, isso vai ajudando a descentralização e vai reduzindo custos logísticos, que dialoga com a Agenda Brasil, sobretudo fortalecendo a competitividade do nosso país em relação ao mercado internacional. De Fortaleza para São Paulo, vamos à Rádio Bandeirantes. Pedro Gambassi, ótimo dia para você. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Eu queria perguntar sobre uma questão que está se desenvolvendo já há alguns meses nas regiões aduaneiras e isso, claro, afeta diretamente portos e aeroportos. A greve da Receita Federal já abarrou mais de 70 dos auditores da Receita Federal, já abarrou de mais de 75 mil remessas de entregas que estão para ser feitas aqui no Brasil. Como o Ministério, na pessoa do senhor ministro, vê essa questão que está afetando diretamente a sua pasta? Olha, a gente tem dialogado com a Receita Federal a necessidade da gente poder desburocratizar, ampliar a quantidade, né, também de servidores e que a gente possa chegar efetivamente a uma definição, porque a Receita Federal ela é muito importante para o Brasil. Apesar disso, a gente está tendo, Pedro, um grande crescimento no setor portuário brasileiro. Como eu disse, os números são os melhores números do setor da história. Por quê? Porque a gente está tendo um grande crescimento na economia brasileira. Na medida que o setor, que o PIB cresceu 3,5%, na medida que o agronegócio está batendo recordes no Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, nós tivemos o maior volume de crescimento na balança comercial e terminamos o ano com crescimento em quase 75 bilhões de dólares de superávit. Então a gente está vivendo um excelente momento no setor portuário e é importante que a gente possa fazer efetivamente esses ajustes, não só no setor portuário, como também no setor da aviação, até porque a gente está tendo também um crescimento no transporte de cargas através dos nossos aviões no Brasil. Hoje a gente tem aí, por exemplo, o Mercado Livre, nós temos um crescimento nessas vendas online, cada vez mais a venda online no Brasil é crescente e isso é escoado muitas vezes pelos aviões no Brasil. A gente está tendo um crescimento forte também da fruticultura no Brasil, na região Nordeste, na região Sul. Então isso está gerando um crescimento nas nossas exportações. Então não tenha dúvida, Pedro, que a gente tem tido um olhar para essa preocupação com a própria Receita, mas graças a Deus a gente está conseguindo ampliar fortemente o crescimento das exportações e dando apoio também às importações no Brasil. Ministro, tem alguma perspectiva de solução desse problema com os auditores? Como é que estão as coisas? Olha, esse debate está com a ministra Esther, com o próprio Barreirinha, e a gente está aguardando, já que é um tema muito pertinente às pastas que eles comandam. Vamos à Rádio Metrópolis, vamos voltar aqui para Brasília, vamos com a Gabriela Oliva. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Olha, o programa Voa Brasil apresentou uma melhora em janeiro, mas ainda está distante da meta de 3 milhões de passagens aéreas até os R$200. Ministro, eu te pergunto, quais ajustes estão sendo feitos para garantir que essa meta seja alcançada? E há diálogo com o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, para fortalecer a comunicação em relação a essa medida, a adesão a essa medida, especialmente junto às companhias aéreas? Obrigada. Olha, muito obrigado a você pela pergunta. É importante nós falarmos da importância do Voa Brasil para o país. Esse é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira sem nenhum real de recursos públicos. Esse é um trabalho de articulação do nosso Ministério com as companhias aéreas e com o setor produtivo brasileiro. O que é que isso significa? Dar oportunidade ao aposentado a viajar
pelo Brasil ao custo de R$200. Para você ter uma ideia, nunca teve nenhum programa nessa proporção. E um dado que muito nos anima é que no ano passado já foram vendidas mais de 30 mil passagens e agora no mês de janeiro foram mais de 5.500 passagens que foram vendidas em todo o país. O que é que isso significa? Quase 220 aviões lotados de aposentados viajando pelo país. Então isso é um trabalho bonito, isso é um trabalho social. Eu recebo vários depoimentos de aposentados de todo o Brasil que mandam mensagem agradecendo, muitos aposentados que nunca tiveram a oportunidade de viajar de avião, aposentados que moravam e moram no Nordeste, seus netos moram em São Paulo, por exemplo, há 10, 15 anos, não tiveram a oportunidade ainda de ter visitado os seus netos, os seus parentes, indo visitar. Casal de aposentados que moram no Sul, indo visitar as praias do Nordeste. Então eu estou muito feliz com o programa Voa Brasil, que a gente quer ampliar cada vez mais. É importante registrar que a meta do programa não era atingir 3 milhões de aposentados. O que foi disponibilizado pelas companhias aéreas no ano de 2024 e será disponibilizado também agora no ano de 2025 são 3 milhões de passagens à disposição de aposentados por todo o Brasil. Isso não quer dizer que serão os 3 milhões. Então, o aposentado que ele quiser viajar e não tenha viajado nesses últimos 12 meses, ele pode comprar passagem até R$200. O que é que eu tenho conversado na comunicação? Eu marquei uma reunião com o nosso ministro Sidônio para a gente poder ampliar a divulgação desse programa, porque muitas vezes o aposentado que está no sertão do Nordeste ou no interior do norte do Brasil, ele não teve acesso ainda a esse programa. E a gente está trabalhando esse ano de 2025, vamos fazer campanhas divulgando esse programa para cada vez mais fazer com que brasileiros e brasileiras aposentados possam viajar pelo país. Como é que funciona? Esse programa é para aposentados que não viajaram nos últimos 12 meses. Ele pode comprar sua passagem para viajar pelo Brasil. Você que está nos ouvindo, divulgue o Voa Brasil, divulgue com seus avós, divulgue com aqueles aposentados que você conhece, porque eu acho que isso é uma bela oportunidade. Isso é bom para o aposentado, isso é uma oportunidade que o país vem dando, mas o mais importante, isso também ajuda o turismo brasileiro, sobretudo o turismo de lazer, porque a cada 4 turistas que chegam em uma cidade, é um emprego que é gerado, é uma oportunidade de trabalho para a população. Mas eu estou muito feliz com o programa Voa Brasil, porque nós estamos levando aposentados que não viajavam a viajar pelo país. Ministro, tem uma faixa de renda para o Voa Brasil, para esse aposentado? Não, os 22 milhões de aposentados do Brasil, eles podem viajar. Então, aquele aposentado que está nos ouvindo, vá lá no site, daqui a pouco eu vou pedir para ver se a gente apresenta também aí na tela, para poder divulgar que esse programa é um ativo do Brasil. Mas tem que ser aposentado pelo INSS. Aposentado pelo INSS, que dá em torno de 22 milhões de aposentados no Brasil. Quero até aproveitar, no site do Ministério de Portos e Aeroportos, logo na capa, ministro, tem um alerta para, enfim, chamar a atenção de golpes do Voa Brasil. Né, ministro? Muita gente, oportunistas, né, tem publicado aí tanto fake news como lançado golpes envolvendo o programa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, infelizmente a gente tem de todo tipo de procedimento. Tem muita gente no Brasil querendo fazer o bem, querendo ajudar as pessoas, mas infelizmente tem pessoas que atuam de má fé, com malversação, e infelizmente alguns sites venderam passagens de maneira equivocada, de maneira mentirosa, fake news, para lesar a população. Então é importante que na hora que você for comprar essa passagem do Voa Brasil, vocês possam se certificar se efetivamente esse é o site oficial.
Então vamos dar o site aqui, ministro, gov.br/Voa Brasil, tá aparecendo aí na sua tela, gov.br/Voa Brasil. Só por aí, né, ministro? Exatamente, eu vou até aproveitar a audiência de vocês, sempre que possível eu vou fazer um apelo, vocês puderem divulgar um pouco esse belo programa, que eu fico feliz, que eu acho que hoje está no coração de todos que fazem o governo do presidente Lula, que é impressionante, Karine, nos depoimentos que a gente vem recebendo, casais de idosos. Olha, a gente nunca teve a oportunidade de viajar, nós somos casados há 40 anos, fizeram uma viagem, né? Então isso é bonito, eu acho que isso é a beleza da vida. Sem dúvida, ministro. Vamos embora então para Porto Alegre, vamos lá para Band News FM. Quem está lá com a gente é a Paula Neyman. Oi, Paula, ótimo dia para você, bem-vinda. Paula estava ansiosa para perguntar, eu estava observando ela ali. Estava assim, atenta aqui, ministro. Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Obrigada pela sua disponibilidade. A minha pergunta, então, é claro, tem a ver com o aeroporto de Porto Alegre, que ficou mais de 6 meses fechado em função das enchentes de maio aqui no Rio Grande do Sul, de maio do ano passado. E eu gostaria de saber, a gente teve aquela verba que foi dita, então foi disponibilizada de 425 milhões, um pouco mais de 425 milhões aqui para o aeroporto. Eu gostaria de saber quanto dessa verba já foi disponibilizada e como está o diálogo com o governo do estado, pensando em políticas de prevenção, porque a gente sabe que há possibilidade de novas enchentes, ambientalistas, inclusive, dizem sobre isso aqui para o Rio Grande do Sul. Então, como está esse diálogo pensando na prevenção para que o Rio Grande do Sul não fique mais uma vez isolado do Brasil e também de todo o mundo? Olha, a gente tem trabalhado fortemente ao lado do governador Eduardo Leite, ao lado do ex-ministro Paulo Pimenta e ao lado de toda a bancada de deputados federais e senadores para poder ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Você sabe que o governo do presidente Lula, em 24, já entre investimentos e autorização de investimentos, foram mais de 30 bilhões de reais, dos quais uma prioridade no aeroporto. Você sabe a calamidade que ficou, a gente se uniu ao lado do governo do estado e ao lado da iniciativa privada. E em pouco menos de 6 meses, nós retomamos a operação integral do aeroporto. No primeiro momento, foi autorizado 70% das operações e agora, no dia 13 de dezembro, a gente autorizou 100% das operações do aeroporto Salgado Filho do Rio Grande do Sul. Então a gente tem trabalhado muito, já pagamos boa parte dos recursos que a concessionária nos pediu para a gente poder dar um apoio à estruturação do aeroporto, que é fundamental para o desenvolvimento da economia do estado. E além disso, a gente tem trabalhado muito para fortalecer a aviação do estado. É o aeroporto do Cruzeiro do Sul, é o aeroporto de Pelotas, é o aeroporto de Caxias do Sul, é o aeroporto de Gramado, outros aeroportos. A gente está trabalhando para poder fazer investimentos e estruturação para que a gente possa ter efetivamente uma ampla aviação regional no estado do Rio Grande, porque a gente sabe a importância que se tem para o turismo da região. E, além disso, é importante registrar que a própria concessionária já encomendou estudos, ou seja, a própria administração do aeroporto Salgado Filho, para que possa buscar preservação para possíveis enchentes que possam vir a ocorrer no futuro. Então, está sendo feito um trabalho de tecnologia, um trabalho de governança, um trabalho para que a gente possa blindar o aeroporto e os estudos técnicos começaram a acontecer. Ministro, a gente então sai lá de Porto Alegre e vai lá para o seu estado, vamos a Caruaru. Vamos lá para a Rádio CBN Caruaru. Quem está com a gente lá é o Antônio Carlos. Oi, Antônio, um ótimo dia para você. Bom dia para você, Karine, bom dia também ao ministro. Minha pergunta vai ser a respeito sobre 2 aeroportos importantes aqui para a região. O primeiro, o ministro conhece muito bem, que é o aeroporto Oscar Laranjeira, que fica aqui em Caruaru, no agreste do estado, e que recebeu do governo federal mais de 15 milhões de reais, né, para a reforma. E aí eu gostaria de saber do ministro como andam as obras de ampliação e requalificação desse aeroporto, e aproveito também e já coloco na sequência o assunto sobre as obras de ampliação do aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada,
que fica já no sertão do estado, ministro? Olha, primeiro iniciante por Serra Talhada é uma obra que estava parada. Quando a gente assumiu o Ministério, a gente conseguiu retomar. São quase 40 milhões de reais de recursos do governo federal, onde nós estamos ao lado da prefeitura do município, da nossa prefeita Márcia. A gente está fazendo essa obra que a gente espera inaugurar agora no primeiro semestre de 2025. Então é uma obra do governo federal que a gente tem trabalhado muito para fortalecer a aviação de Serra Talhada. Além disso, esses 15 milhões que você coloca são 15 milhões do governo federal. Nós anunciamos no ano passado, ao lado da governadora, o projeto, o início do projeto. O projeto ficou pronto agora no mês de dezembro. A gente está, através da Infraero e da SAC, que é a Secretaria Nacional de Aviação, aprovando o projeto até o próximo dia 15 de fevereiro. Vamos repassar o projeto para o governo do estado, para que a governadora possa licitar esse projeto. São 150 milhões de reais, dos quais 75 milhões serão do governo federal, 15 já estão garantidos no orçamento de 24 e mais 60 agora no orçamento de 25, esses 75 milhões do governo federal já estão reservados, foi uma decisão política do presidente Lula, e mais 75 milhões do governo do estado. A gente espera que com esse projeto aprovado agora no mês de fevereiro, a governadora possa licitar e a gente fazer essa obra que é tão importante, o aeroporto de Caruaru. Não tinha sentido o estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, tem um aeroporto, Petrolina, no nosso estado de Pernambuco, tem um aeroporto, Campina Grande, na Paraíba, tem um aeroporto, e Caruaru, né, uma região tão estratégica para o desenvolvimento do agreste do nosso estado de Pernambuco, não tem um aeroporto estruturado para receber não só voos regionais, mas voos de todo o Brasil, para São Paulo, para Brasília, até porque a gente sabe, para o Rio de Janeiro, até porque a gente sabe que tem demanda da região do agreste, que hoje tem mais de 1,5 milhão de habitantes, fora muita gente que vem do sertão do nosso estado, que no lugar de ir para Recife, ele vai já pegar muitas vezes o voo direto ali de Caruaru, já ganha quase 2 horas, 3 horas de trânsito. Então, tenho muita confiança que ao lado do governo do estado nós vamos fazer o aeroporto de Caruaru. Ministro, quero até aproveitar essa pergunta aí do Antônio. O senhor também falou com a Paula lá no Rio Grande do Sul, que é uma preocupação essa aviação regional dentro do estado lá também, para a gente falar um pouquinho do programa Ampliar, né, que vai priorizar aí agora nessa primeira etapa estados da Amazônia Legal e do Nordeste do país, não é isso, ministro? Então, eu queria saber o seguinte, a gente às vezes quer pegar um voo de Brasília para o interior, né, até Caruaru. O senhor disse que também é um centro turístico muito grande, né? O povo vai para lá para as festas juninas, para curtir ali o sertão de Pernambuco. Então, eu queria saber em que termos está, então, esse programa Ampliar, o que está previsto, o que a gente vai ter de concreto aí dentro desse programa? Karina, esse programa Ampliar é o maior programa da aviação regional da história do Brasil. É um programa que vai fazer, nos próximos 5 anos, o equivalente a mais de 100 aeroportos requalificados, que passarão por reformas, como também novos aeroportos pelo Brasil, sobretudo com o olhar da aviação regional. Como é que funciona? Hoje, eu quero publicamente agradecer ao Tribunal de Contas da União, que foi muito importante nessa construção desse programa que nós anunciamos no final do ano passado. Na primeira etapa serão 50 aeroportos e a segunda etapa mais 50. Hoje a concessionária, por exemplo, a AENA ou a Zurich ou outras concessionárias tem até, por exemplo, 2040 de concessão, até 2040. A gente vai autorizar mais 5 anos essa concessão, sem passar por o processo licitatório, vai ter a prorrogação validado pelo Tribunal de Contas da União. Isso vai valer, por exemplo, 100, 200 milhões. E no lugar disso voltar para o erário público,
esses recursos vão direto para obras e reformas nos aeroportos brasileiros. Então, a concessionária vai fazer o investimento privado e, mais do que isso, enquanto durar o período da concessão, as concessionárias vão cuidar também do aeroporto. Até porque muitas prefeituras de todo o Brasil não conseguem ter recursos para poder cuidar e manter o aeroporto. Eu acho que o papel do prefeito é cuidar da saúde, da educação, do saneamento, de um calçamento, dos programas sociais. Esse sim é o papel dos prefeitos. Na hora que a gente bota a iniciativa privada para cuidar cada vez mais dos aeroportos brasileiros, isso dá tranquilidade às gestões estaduais, municipais, e a gente fortalece a melhoria da aviação brasileira. Então esse é um belo programa que foi anunciado, que vai gerar desenvolvimento por todo o Brasil e, além disso, vai estimular o turismo por todas as regiões do país. E tem que ter um número mínimo de voos por terminal? Não. Aí o que é que acontece? Nós estamos em fase de consulta, em torno de 12 concessionárias devem participar, elas estão prospectando, analisando regiões, analisando os aeroportos, fazendo conta, fazendo análises internas. A gente espera que até o dia 20 de fevereiro a gente feche essa consulta pública do Ampliar, para que a partir agora do mês de abril a gente possa efetivamente fazer a assinatura já de muitos contratos validados pelo Tribunal de Contas da União, para que a gente possa avançar nesse maior programa da aviação regional brasileira. E tomara que a gente tenha uma ampliação, então, com isso, dessa malha aérea aí, que a gente consiga transitar aí regionalmente, né, ministro? Vamos seguir, vamos embora lá para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, porque o Lucas Marlon já está com a gente. Oi, Lucas, bom dia para você. Bom dia, ministro. Eu gostaria de falar sobre a abertura do mercado para a operação de empresas internacionais no país, e sobre também a atração de novos destinos internacionais partindo do Brasil. Quais são as expectativas aí do trabalho do Ministério em relação a isso? E quais são as previsões para esse tema? Olha, primeiro dizer que sou favorável para fazer com que a gente possa cada vez mais abrir mercado de capital estrangeiro e para que novas companhias aéreas possam vir a operar no Brasil. Hoje já é possível a possibilidade de estrangeiros poder fazer investimentos em companhias aéreas no Brasil, mas eu quero cada vez mais ampliar a possibilidade de trazer companhias aéreas do mundo que queiram operar no nosso país. Eu encomendei no início do ano um estudo da ANAC e da Secretaria Nacional de Aviação para que a gente possa dialogar sobre essa possibilidade ao lado do Congresso Nacional. Conversei com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre. Há uma demanda também grande do Congresso para que a gente possa liberar definitivamente a possibilidade da aviação internacional cada vez mais operar voos no Brasil. Por que é que eu estou colocando isso? Porque se uma companhia aérea como a Delta, como a TAP, como a Ibéria, entre outras, que queiram vir para o Brasil, se instalar aqui, poder fazer investimentos, poder comprar aeronaves, ampliar rotas pelo país, isso é muito positivo, porque isso vai, sem dúvida alguma, gerar competitividade e vai cada vez mais gerar oportunidades para a aviação, para o povo brasileiro. Então isso é uma prioridade nossa. Naturalmente, tem alguns desafios pela frente, mas essa será uma prioridade nossa ao longo do ano de 2025, ampliar cada vez mais a participação de companhias aéreas no Brasil. No ano passado, nós já tivemos um crescimento na aviação internacional de mais de 15%. Significa dizer que muitas companhias aéreas internacionais estão vindo voar pelo Brasil. Turismo internacional é crescente, mas se a gente liberar a participação de empresas aéreas vindo para o Brasil, que hoje uma parte já é liberada, mas a gente está discutindo a melhor modelagem para a gente poder fortalecer esse setor fundamental para o país. Ministro, só para a gente esclarecer, quando o senhor fala isso, o senhor está falando de voos para operar em voos internacionais ou voos internos? Voos internos. Hoje domésticos. Exatamente. Hoje a gente já tem, por exemplo, a TAP. Você faz Rio de Janeiro TAP, Pernambuco TAP,
Pernambuco, Lisboa, por exemplo, Portugal. Isso já é liberado, isso dialoga com a aviação internacional. Mas o que eu tenho discutido é que, por exemplo, se a TAP, por exemplo, quiser vir aqui, montar uma estrutura e pegar 10 aviões e começar a voar pelo Brasil, é importante para o país. Se outra companhia aérea, por exemplo, americana ou europeia, quiser vir para cá, a gente quer dar um apoio a essas empresas para que ela possa também vir poder voar pelo Brasil. Isso vai gerar desenvolvimento, mas sobretudo vai estimular a concorrência no país. Não é fácil, esse debate já vem sendo feito há mais de 20 anos no país, mas na vida a gente tem que ter coragem para poder enfrentar os desafios que muitas vezes são colocados nas nossas frentes. É isso, concorrência é importante, né, ministro? Nesse Exatamente. setor, concorrência seria assim, um grande ganho para todos nós, mas como o senhor disse, né, apesar da fusão da Gol com a Azul, o Ministério está de olho para que, né, nos preços, para que não haja aumento nos preços das passagens, e vamos torcer, então, para que o mercado se abra e novas empresas venham para o Brasil. Vamos para Manaus, ministro? Vamos lá com a Rádio Norte FM, o Pedro Cardi está com a gente. Oi, Pedro, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministros, bom dia a todos os colegas aqui. Eu quero voltar a falar do Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais. A gente sempre imagina que um cidadão que está nessas regiões mais afastadas queira conhecer, por exemplo, pontos turísticos do Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu imagino que o contrário também possa acontecer. A minha pergunta é nesse sentido. Se existe algum esforço da pasta em colaboração com outros ministérios e alguma expectativa de fomento desse turismo regional para essas regiões do Brasil. E também se o próximo bloco regional, depois da Amazônia Legal e do Nordeste, já está definido para receber esse programa. Obrigado. Querido, primeiro parabenizar, né, pelo trabalho, agradecer a pergunta. Tenho a certeza que essa é uma preocupação do presidente Lula. O Brasil tem, desde a Constituição, uma dívida histórica com a região norte do Brasil, e é preciso cada vez mais a gente poder alavancar grandes investimentos na região do Amazonas. É o que a gente tem trabalhado. Por exemplo, nós vamos fazer a hidrovia do Madeiro. A gente tem conversado isso com a bancada federal. A gente está trabalhando para poder fortalecer a aviação regional. Serão mais de 12, entre 12 a 15 aeroportos requalificados, reformados, e novos aeroportos no estado do Amazonas. Além disso, a gente está trabalhando para poder ampliar a estruturação dos nossos portos e IP4 nos estados. A gente está trabalhando também a BR-318, que é um sonho antigo da população, que vai ajudar muito o escoamento da produção do Amazonas, que há muito tempo tinha a pendência das licenças ambientais. Então é um olhar estratégico que o governo do presidente Lula quer ter e vem tendo para o estado do Amazonas. Além disso, vocês sabem que historicamente a gente sempre teve problema de secas e estiagem. E o que é que acontecia? O Ministério, ele ia fazendo emergenciais, fazendo de última hora dragagens, por exemplo, no Rio Madeira, no Benjamin Constante, na Tabatinga, entre outras regiões, também ali pegando o Tapajós. Agora não, a gente fez uma ampla licitação para que a gente possa ter autorizado 5 anos já dessas dragagens prontas, porque aí não há nenhum risco de ter prejuízo para o escoamento da safra da região. Então tenho certeza que a região norte do Brasil também é uma prioridade do governo do presidente Lula. Ministro, queria aproveitar e falar com o senhor a respeito de segurança de voos. A gente, nos últimos meses, aí a gente pode dizer até que a bruxa está solta, né? Todo mês tem um incidente aéreo aí envolvendo aviões pequenos, grandes, né? A gente teve nos Estados Unidos agora recentemente alguns eventos que deixou o mundo chocado, né? A gente teve aquela questão com a Jejuair também, né? Aquele voo que vinha da Tailândia também por causa de um pássaro, né? Aconteceu aquela tragédia. E aí eu queria falar um pouco sobre segurança. O Brasil sempre investiu em falcoaria, né? Algumas tecnologias são, mas parece que tem novidades aí também, né? Nessa área de segurança de voos.
Exatamente. A gente tem dialogado muito com a ANAC ampliou a sua fiscalização das companhias aéreas no Brasil para que a gente possa ter cada vez mais voos seguros, para que a gente possa ter tranquilidade da população brasileira e estrangeira voar pelo Brasil. Então a ANAC tem cada vez mais priorizado a segurança nos voos. Além disso, a gente também está trabalhando ao lado da ANAC para fazer um grande programa de tecnologia, para que a gente possa ter mais segurança nos voos e, mais do que isso, a gente possa também acelerar o embarque e desembarque da população nos nossos aeroportos. Pra você ter uma ideia, a gente teve um grande crescimento na aviação. Nós, no ano passado, entregamos mais de 30 novos aeroportos do Brasil, entre aeroportos novos e aeroportos que foram reformados, foram mais de 30, mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Esse ano, o setor privado e público deve investir quase 4 bilhões de reais em investimentos, e a nossa expectativa é que no governo do presidente Lula a gente possa deixar entre investimentos e contratos mais de 12 bilhões de reais. É o maior volume de investimentos na aviação brasileira. Então, isso vem fortalecendo os grandes destinos, porque a gente está fazendo grandes investimentos em aeroportos. É exemplo de Manaus, o aeroporto está passando por uma reforma. Em São Paulo, Congonhas vai passar por uma reforma, investimentos de 2 bilhões e meio de reais. Então a gente está priorizando investimentos em grandes aeroportos, por conta da capital, do crescimento que a gente vem tendo na economia do turismo de negócio e de lazer, como também, Karina, a gente tem trabalhado fortemente para ampliar a aviação regional, por conta do crescimento do turismo de lazer e por conta também do turismo de negócio. Você sabe que o agronegócio no Nordeste e no Sul, como diz lá, minha filha, está bombando. Então, o momento do Brasil é um momento de muito crescimento. Eu estou, Karina, muito animado com o momento que vive o país. Quem estiver apostando que o Brasil vai dar errado, vai perder a aposta. O Brasil vai dar certo. Terminamos o ano de 2024 com crescimento de 3,5% do PIB, o menor desemprego da história, 6,4%. O Brasil saiu da 11ª economia para a 9ª economia. A inflação controlada. Tivemos algum pico de aumento da inflação por conta da estiagem que teve em algumas regiões do Brasil, que afetou no agronegócio, mas está dentro da meta, e esse ano a inflação será cumprida a meta no Brasil. Redução no déficit público brasileiro, saiu de 200 bilhões para aproximadamente 40 bi. Esse ano vamos zerar o déficit público, e tudo isso significa desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Tivemos no ano de 2024 o maior volume de investimentos públicos do Brasil, o maior volume de investimentos privados, e esse ano o Brasil vai continuar crescendo, gerando emprego, gerando renda, e o povo brasileiro voltando, Karina, a ser feliz de novo. É nisso que eu acredito, e a nossa geração tem muita responsabilidade com esse novo Brasil liderado pelo presidente Lula. Ministro, falamos de portos, aeroportos, vamos falar um pouco de hidrovias? Boa. Tem novidade por aí? Sem dúvida. Primeiro, dizer que o presidente Lula é um apaixonado pela agenda hidroviária brasileira, é uma prioridade do nosso governo. Nós vamos fazer 6 concessões de hidrovias no país, a exemplo da hidrovia do Paraguai-Paraná. Estamos saindo daqui, indo para o início das audiências públicas, a hidrovia do Madeiro, a hidrovia do Tocantins, a hidrovia do São Francisco, entre outras. Isso é uma prioridade nossa, porque a gente sabe que o Brasil tem um grande potencial na agenda hidroviária. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem 8 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, podendo chegar a 42 mil quilômetros. E pode ser um grande ramal de estímulo à logística brasileira. Para você ter uma ideia, a cada 25 barcaças, aqueles barcos maiores, são 500 caminhões a menos nas nossas estradas. E isso diminui em quase 40% o custo da logística do Brasil. Então, o estímulo
a rota de desenvolvimento, né, de mobilidade pelas hidrovias é uma prioridade. Então, a gente tem trabalhado muito, isso vai ajudar muito na região norte do país, sobretudo por conta do agronegócio. Hoje a gente tem o maior fluxo de corrente de exportação do Brasil de grãos, quase 30% é pelo arco norte do Brasil. Então a gente quer priorizar essas hidrovias, como a do Madeiro, Paraguai-Paraná, priorizar a hidrovia do Tocantins, que pega toda aquela região também norte do Brasil. Isso dialoga com redução de custos, com sustentabilidade, dialoga com a descarbonização e, sobretudo, com um olhar estratégico, logístico que a gente tem procurado ter, que envolve ferrovias, rodovias, aeroportos, portos e agora hidrovias pela primeira vez na história do país. Ministro, quando é que essas hidrovias devem estar operando, ou a primeira? E queria saber, o senhor disse do escoamento da produção, mas queria saber se isso também, obviamente, prioriza aí transporte de passageiros, turismo, ou se o foco agora é o escoamento da produção. São dois. Primeiro olhar, a gente está apresentando uma agenda de crédito para aquele trabalhador, aquele empresário do norte que tem a sua embarcação há 20, 30 anos, muitas vezes de baixa qualidade, ele possa pegar um dinheiro para poder comprar uma nova ou requalificar. Isso é uma prioridade nossa, a gente tem estimulado esse crédito através do Fundo da Marinha Mercante. Então, o transporte de passageiros é uma prioridade, sobretudo pelo olhar social que a gente tem. E segundo, a gente quer estimular que essas hidrovias possam fortalecer o escoamento da produção brasileira. Então, hoje, nos Estados Unidos, mais de 40% da movimentação logística nos Estados Unidos, quase 40% é pelo setor hidroviário. Então, o Brasil tem um grande potencial, infelizmente nunca foi explorado, nunca foi uma prioridade. O presidente Lula criou a Secretaria Nacional de Hidrovias e a gente tem trabalhado muito ao lado da ANTAQ para que a gente possa efetivamente fazer essas concessões. E a gente espera que a primeira, a gente deva estar assinando, que a primeira será o Paraguai-Paraná, agora no ano de 2026. O tempo voa, ministro. Já? Tá quase. Dá tempo da gente falar ainda, sabe de quê? Do combustível verde de aviação, né? Tem aí essa parceria aí com a China. Queria saber como é que tá essa conversa, essas pesquisas. O Brasil está investindo nisso. Queria que o senhor falasse um pouco do SAF. Olha, o Brasil será no futuro o maior exportador de SAF do mundo. O Brasil tem um grande potencial. O que é o SAF? O SAF é o novo combustível da aviação, é o combustível verde, é o combustível sustentável. Já há um projeto de lei que obriga até 2027 1% da aviação brasileira ser com o SAF. E até 2050, 50% é 10%. Além disso, a gente tem hoje mais de 15 plantas em todo o Brasil, ou seja, grandes empresas, a exemplo da Petrobras, de Itaipu, entre outros, começando a produzir o SAF. Isso vai ser muito importante para a aviação brasileira, para a descarbonização e para que a gente possa ter aviões mais sustentáveis que dialogam com a agenda globalizada, que é cada vez mais priorizar a agenda ambiental. E aí o Brasil se coloca como essa grande janela de oportunidades. O que é que o mundo quer? O mundo quer segurança jurídica, o Brasil tem. O mundo quer o mundo de investidores, quer crédito, o Brasil tem. O mundo quer bons projetos, o Brasil tem. Mas o mundo quer ter um olhar para a agenda da sustentabilidade. Querem projetos, querem crédito, mas querem projetos sustentáveis. E na hora que a gente tem cada vez mais a prioridade do governo na agenda de hidrovias, na agenda da aviação, na agenda de portos verdes, cada vez mais a gente vem buscando trazer, e a procura aumentou muito, de investidores internacionais querendo prover investimentos por todo o Brasil. Ministro Silvio Costa Filho, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia Ministro. Ótima conversa, muitos assuntos ainda, teríamos muito mais coisas aqui para falar ainda, inclusive nessa questão de sustentabilidade. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade e fique à vontade para fazer suas considerações finais, para se despedir. Karina, quero lhe parabenizar pelo trabalho, pelo programa, pela audiência.
dizer ao povo brasileiro que nós estamos muito confiantes com o momento que vive o Brasil. O ministro Fernando Haddad é um dos melhores quadros dessa nova geração da política brasileira. É um jovem sério, preparado, que tem espírito público, capacidade de trabalho, tem responsabilidade com o país, tem preservado as contas públicas, tem responsabilidade fiscal, tem a confiança de todos os ministros do governo do presidente Lula, sabe como recebeu a economia brasileira e sabe como vai entregar ao povo. Se você pegar, sem ter nenhum componente ideológico de esquerda, de direita, de centro, você que está nos ouvindo, se você analisar todos os indicadores econômicos do governo federal sobre a liderança econômica do ministro Haddad e do presidente Lula, vocês vão ver que todos os números são melhores do que o governo anterior. E é por isso que, com o dever de casa bem feito do ministro Fernando Haddad, a gente vai ter cada vez mais segurança jurídica, nós vamos ter o equilíbrio das contas públicas, mas, sobretudo, vamos ter a retomada cada vez mais de investimentos públicos e privados no Brasil, que vai gerar emprego, vai gerar renda e vai fazer com que o Brasil continue dando certo, com as instituições funcionando, com a democracia fortalecida, mas, sobretudo, o povo brasileiro voltando a consumir, podendo, sobretudo, voltar a ser feliz novamente. Obrigada, ministro. Querida, obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. Até uma próxima. Também quero agradecer aos colegas que estiveram hoje comigo aqui no Bom Dia Ministro, já esperando revê-los numa próxima oportunidade. Semana que vem teremos novidades no Bom Dia Ministro. Terça-feira a gente já deve ter programa, hein? Mas a gente se fala. Obrigada pela audiência hoje e até a próxima.